A minha saudação a todos que estão nos acompanhando nesse momento, em nome do presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, José Carlos Trujillo, e de toda a equipe da SIX Farroupilha. Desejo a todos uma grande alegria estar junto com vocês para esta edição do online, que tem o patrocínio do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Da Verità Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavare Bene, DiCaprio Hotel, 5ASEC Lavanderias, a nossa experiência virtual e Apliper, sistemas de gestão. Em nome dos patrocinadores também, muito obrigado por mais uma edição do Online com a SIX que passa a estar no ar. O Online com a SIX edição de hoje vai tratar sobre o tema relação de trabalho pós-pandemia. O que esperar? A promoção desta edição do Online com a SIX, com esse tema, é do Núcleo de Recursos Humanos da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. E a nossa painelista é a doutora Melissa Martins, integrante da equipe Bianchi Advocacia, que logo mais vai estar dissecando, nos colocando rumos, caminhos, enfim, como estão e como ficarão as relações de trabalho no pós-pandemia. O mundo mudou, tudo mudou a partir do advento da Covid-19, da pandemia, e com certeza as relações de trabalho também estão em processo de transformação, em mutação, e com certeza teremos muitas novidades. É claro que é um assunto bastante amplo, bastante genérico, mas a doutora Melissa vai focar em pontos bastante interessantes. Eu quero apresentar para vocês um pouco do currículo da nossa painelista. A doutora Melissa Martins é profissional na área da advocacia há 23 anos. Atualmente integra a equipe de advogados da Bianchi Advocacia. A doutora Melissa tem pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e também especialização em Direito do Trabalho. Eu quero desde já, a partir desse momento, cumprimentar então a doutora Melissa Martins. Convido para que habilite a sua câmera e o microfone também. É a nossa painelista na noite de hoje. Doutora Melissa, seja muito bem-vinda, muito obrigado por esta oportunidade. Com certeza teremos uma hora de muito aprendizado. Eu agradeço mais uma vez ao grupo do RH da SIX Farroupilha, porque é sempre uma honra estar aqui colaborando com vocês. O tema hoje é difícil, é muito amplo, mas eu vou convidar a todos a participar da minha explanação, porque cada um tem a sua experiência. Então, assim, uma coisa que eu quero deixar clara com vocês, que eu vou compartilhar aqui, são as minhas impressões pessoais e também da experiência do meu dia a dia. O que eu estou vendo que está acontecendo com os empresários, o que eu vejo nos grupos de RH e nas pessoas de RH, prioritariamente, né, que chega até a mim, quais são as recorrências, no que eu posso auxiliar vocês a enxergar o futuro. Porque quando a gente fala em pós-pandemia, né, Leandro, a pandemia ainda não chegou ao fim. Não terminou. Não terminou, e nós não temos nenhuma noção de quando isso vai acontecer. O que a gente sabe é que nós temos um decreto que vem de março e vai até 31 de dezembro de 2020, e que nos coloca este estado de pandemia, de calamidade, né? Então, até 31 de dezembro, a gente sabe que está em estado de calamidade pela pandemia. Mas o depois, ninguém tem bola de cristal. Então, eu vou tentar trabalhar aqui com todo mundo com as coisas que a gente vê no dia a dia, com as prevenções que a gente pode adotar agora, de imediato, né? E principalmente dizer para o pessoal sair do modo emergência, porque agora a gente respira, né? Vamos respirar e vamos olhar o que foi feito até agora e o que dá para fazer para frente. Com certeza, pois é, um tema bastante instigante, né, doutora Melissa? Relação de trabalho pós-pandemia, o que esperar?
É fato, é ponto pacífico que o mundo mudou muito. A pandemia trouxe um processo de mudança, de transição, de transformação, e as relações de trabalho também foram bastante impactadas nesta onda gigantesca de mudanças? Na verdade, eu não diria que elas foram muito impactadas. Na verdade, eu digo que elas foram aceleradas. Quando veio a reforma, em 2017, da nossa CLT, ela trouxe diversos novos instrumentos para empregadores e empregados, principalmente na questão de acordar, de conciliar dentro do contrato de trabalho. E aí, com a pandemia, isso se acelerou no sentido de fazer-se instrumentalizar-se, né? Usar esses instrumentos da CLT para resolver a questão da urgência que a calamidade nos fez, né? Nos exigiu. Então, aí a gente viu logo lá no início, ali em março foi decretada a calamidade, em abril começaram então a sair as medidas provisórias, 927, 936, a 931 que foi direcionada mais para as empresas. E aí se deu aos empregadores um leque, né? Um leque de instrumentos para eles se utilizar. Então, foi possibilitado o banco de horas negativo, porque aqui se deixou de trabalhar ao invés de fazer as horas extras. Então, se criou essa possibilidade. O teletrabalho recebeu uma regulamentação especial. Ele já está previsto na CLT, mas aí, devido à emergência, à urgência que eu precisava de utilizar esse instrumento, porque eu não poderia deixar o meu empregado dentro da empresa, né, naquele momento inicial que ninguém sabia muito para onde ir, o que fazer. Eu tenho que paralisar toda a minha atividade, quem são as atividades que tem que continuar, quem é que pode fazer e de que modo fazer, né? Então, naquela primeira semana ali que todo mundo foi para casa, o isolamento era a ordem, né? Naquele início ali para todo mundo. Então, aqueles empregadores que poderiam colocar o seu empregado, por exemplo, para trabalhar em home office, que é em casa, se utilizou do teletrabalho, das regras do teletrabalho, porque a medida provisória ali permitiu, olha, você avisa o seu empregado que ele comunica a ele que ele vai, a partir de então, trabalhar em casa, e aí as empresas começaram a se administrar dentro dessa calamidade. Algumas no início meio que sem norma, né, porque demorou um pouquinho, foi em março a calamidade, em abril chegou as primeiras normativas, então se adiantou férias coletivas, né, enfim, para depois a gente chegar então nos acordos, aí veio as medidas provisórias permitindo os acordos individuais, acordos coletivos, enfim, são instrumentos que já estavam na nossa CLT, mas que, como eu falei no início, o uso deles foi acelerado em razão da pandemia. E aí, essa é a coisa boa que eu enxergo e gostaria de saber se vocês compartilham também dessa mesma ideia, de que quando passar a pandemia, essa calamidade, e não vou dizer tudo se normalizar, porque talvez não se normalize, né? Porque aí se trata de um vírus, o vírus está aí, a gente vai ter que manter os controles. Eu acredito que esses instrumentos vão continuar sendo usados pelos empregadores e pelos empregados. Eles já entenderam como é que funciona a negociação. Eu vou poder pactuar. Então, aquele medo, aquela resistência, que logo que veio a reforma trabalhista, eu enxerguei em muitos empresários, agora não, agora já vem ali, pega o telefone, manda um e-mail, Melissa, a gente precisa fazer um acordo individual para isso, dá para fazer, já estão elaborando, já está mais fácil. Vem o empregado com a solução, às vezes, para o problema de dentro da empresa, né? Então, esta é uma coisa boa, é uma coisa que eu vejo para o futuro, que os instrumentos que estão na CLT vão se tornar efetivos.
partindo daí para uma coisa mais real, o que eu posso fazer para evitar ou para contribuir de tudo que eu já fiz? Bom, como eu disse para o Leandro no início, eu saí do modo emergência, né? A nossa bandeira agora está laranja, eu ainda tenho alguns controles que as autoridades me exigem e que eu devo implementar na minha empresa. O que eu ainda não fiz? O que eu preciso fazer? Então, você precisa realmente implementar esses controles, o uso de máscara, o distanciamento, que eu sei que é muito difícil isso, principalmente em alguns ramos aqui, que a gente sabe aqui na região da Serra, que a nossa produção é muito grande, nós temos muitas empresas que ainda trabalham com linha de produção, então manter o distanciamento ali se torna uma questão complicada, aí eu tenho que mexer em jornada, né? Eu tenho que mexer em horário de entrada e de saída para reduzir o número de empregados dentro da minha empresa, porque eu não posso ter aglomerações, eu não posso ter muitas pessoas juntas no mesmo lugar, todos têm que estar usando máscara, todos têm que usar o álcool e fazer todas os passo a passo da higienização, desde a entrada até a saída da empresa, né? Porque eu tenho que pensar na saúde e na segurança de todos. Então, este é um hábito, é uma conduta que eu acredito que vai ficar por um bom tempo, porque nós estamos tratando com um vírus, e vírus não tem data para chegar e não tem data para ir embora. Então, é uma realidade nova para nós, mas que eu acho que vai se entrar na nossa rotina, né, na rotina das empresas, de todo mundo. De igual forma, eu acredito que o teletrabalho também. O que eu verifico, muitas pessoas lá no início, né, foram para casa e aí se fez o aviso, recebi o aviso, vou trabalhar em casa, não vou trabalhar mais na empresa, porque eu tenho que ficar isolado, né, por risco de contágio. Inicialmente se mandou para casa aquelas pessoas que estavam no grupo de risco, depois foram feito um isolamento total, né, não só as pessoas de risco, e aí as empresas foram se organizando junto aos seus empregados. Bom, o empregado foi trabalhar em casa, o que todo mundo chama de home office. O teletrabalho, ele não é um home office, ou seja, o teletrabalho, o trabalhador pode trabalhar em qualquer lugar. Então, o que eu vejo para as pessoas, que as empresas precisarão fazer? Elas precisarão fazer um estudo desse tempo de pandemia, porque antes ela não tinha esse trabalhador trabalhando fora da empresa, agora ela tem. Eu ouço muitos empresários dizendo que hoje o trabalho rende muito mais do que rendia antes. Hoje ele tem reuniões online, como nós estamos fazendo aqui, né, essa conversa, e ele diz, rende muito mais do que antes. Aí, claro, você não tem mais na empresa, você não tem as reuniões, você não tem a batida no ombro, o cafezinho, não se para conversar, nem para perguntar, se tornou tudo mais rápido, mais focado e mais objetivo, porque nós temos a hora, né, para sentar, para conversar, para reunir aquelas pessoas ali, naquele momento, então a gente tem que estar focado, tem que ser objetivo. Eu vim aqui para tratar disso, então nós vamos conversar, vamos definir e vamos encerrar a reunião. E daí dessa reunião eu saio para outra, e para outra, e para outra. E aí o trabalhador, a mesma coisa. Ele trabalhava dentro da empresa, ele passou a trabalhar fora da empresa, e aí vem um trabalho que eu vejo que é muito interessante, e que as empresas vão ter que fazer, primeiro porque é bom para si, e também porque é bom para o trabalhador. Ou seja, eu vou ter que sentar, vou chamar esse trabalhador e vou perguntar para ele, como é que foi trabalhar fora da empresa? Você gostou? O que não gostou? O que foi bom? O que foi ruim? Foi produtivo? Não foi produtivo? Né? Para eu verificar como é
que eu vou proceder quando terminar essa pandemia. Porque eu posso manter esse trabalhador, obviamente não pelo teletrabalho como foi feito, mas pelo que está escrito na CLT, vou sentar, vou redigir o contrato diferente, né? Vou prever com todas as cláusulas. E aí, por exemplo, logo no início da pandemia, se mandou o trabalhador para casa, e eu tenho absoluta certeza que quase ninguém depois redigiu o contrato certinho, chamou o empregador e conversou com ele, o empregador chamou seu empregado, conversou com ele, e não trataram, por exemplo, da questão de despesas, né, do que aquele trabalhador ganhou, porque eu, empresa, deixei de pagar a luz, eu, empresa, não gasto mais o computador, eu não tenho mais o gasto com o cafezinho, mas o trabalhador na casa dele, por sua vez, teve que preparar um computador para trabalhar, se ele não tinha, ele teve que providenciar uma cadeira, uma mesa adequada, né, que esteja ergonomicamente adequado para trabalhar. E aí, como é que vocês fizeram isso? Como é que foi feito? Foi passado um questionário para esse empregado para saber o que ele tinha, o que não tinha? Eu sei de empresários, por exemplo, que para alguns trabalhadores, tinha uns que, não, os mais jovens, por exemplo, eles tinham em casa seus computadores, tinha todo o equipamento, e para eles não foi necessário providenciar nada. Mas, por outro lado, eu tenho um trabalhador para quem eu precisei, ele não tinha na casa dele preparado nenhum canto da casa dele para trabalhar em casa, né? Então, ele precisou de um suporte. Então, o que é muito importante agora, sair desse modo emergência, como eu digo, desligar o botãozinho ali da urgência, reexaminar todas as ações, tudo que foi feito, porque também no início da pandemia, na questão de mandar o trabalhador trabalhar em casa, né, aqueles que foi possível fazer isso, sentar com ele, por exemplo, e ver o custos, ou eu combinei com ele, vou te ressarcir tanto por mês para você cobrir as suas despesas com internet, com luz, né? Ele não gastou realmente com transporte, porque ele não vinha trabalhar, sim, mas ele tinha internet já antes na casa ou ele precisou contratar este serviço, né? Então, tudo isso, para evitar algum risco futuro, eu tenho que traçar as minhas ações, ver o que foi feito, ver o que eu tenho que reparar, o que eu tenho que voltar e o que eu tenho que ajustar. E daí, neste mesmo momento, aproveitar e fazer a entrevista com o empregado. Se ele gostou de trabalhar em casa, se não, porque tem pessoas que se adaptam mais fácil. Tem pessoas que não, tem pessoas, por exemplo, que moram sozinhas e para elas sair de casa e trabalhar, fazer o social é muito importante. Então, talvez esta pessoa em casa, o trabalho dela não tenha rendido tanto, ou rendeu igual quando ela estava na empresa, porém ela não está feliz. Então, isso é muito importante, a gente ter este diálogo com o trabalhador, porque é um colaborador da empresa. Ele está ali para trabalhar, sim, mas ele tem que vir com o intuito de colaborar, trabalhar porque é bom para ele gosta, né? E o empresário, obviamente, ele é objetivo o lucro, então, quanto melhor estiver o empregado dele, mais vai render e todos vão ganhar, né? Uma outra coisa que eu vejo muito, e que isso só entrevistando, e só o pessoal de RH vai poder avaliar, juntamente, óbvio, com a direção da empresa, porque tem empresas hoje que com essa pandemia aceleraram tanto os seus processos digitais, né, que hoje eles já pensam em não retornar, ou pelo menos não retornar toda a atividade exatamente nos mesmos moldes que estavam caminhando antes da pandemia. E isso é muito bom, porque um trabalhador que trabalha em casa, que seja organizado nos seus horários, seja focado, o tempo dele vai sobrar. Eu ouço muito isso. As pessoas acham que são poucos, mas não. Muita gente trabalha em casa
aprendendo a se autorregular muito melhor do que estivesse na empresa. Porque na empresa, para o cafezinho, para conversar, como dizem, né, para falar mal do chefe, para conversar sobre o programa da TV, sobre a nova série do Netflix. Quando ele está em casa, ele não tem isso para se distrair. Então, ele está focado. Então, muitas vezes, o serviço que na empresa ele fazia em 8, ele passava um dia inteiro para fazer determinada atividade, ele se organiza de tal maneira que o tempo dele, ele faz o trabalho dele e sobra ainda um tempo muito bom para lazer, para curtir a família, que agora teve que ficar junto, né? Os filhos não têm escola, então estão em casa, dar atenção para os filhos, aqueles que moram com os pais, ou enfim, para convivência, sobra mais tempo. E isso é bom, isso é qualidade de vida. Então, eu só vou poder saber disso se eu chamar o meu empregado, eu fazer uma entrevista e perguntar, olha, você gostou? Você gostaria de continuar trabalhando nesses mesmos modos? O que eu posso melhorar? O que eu não posso melhorar? Ou não, você quer voltar? Porque tem gente que quer voltar, né? Tem gente que ficou doente com o isolamento. O tal do isolamento fez muito mal para as pessoas. Mas tem outros que conseguiram, normalmente, seguir a vida e que tá bom, tá bem, estão contentes, estão felizes. Então, isso é muito importante. Então, quando vier após pandemia ou antes de chegar lá no final, são coisas importantes, são mudanças na estrutura organizacional das empresas que a gente tem que estar muito ligado, porque eu tenho que avaliar essa emergência, essa aceleração de atitudes, de tarefas, de forma de trabalhar diferentes, o que isso agregou de bom para a minha empresa, o que eu posso usar isso, alongar isso para o futuro e tomar isso como não uma medida urgente ou necessária por causa de um vírus, e sim porque isso contribui para o desenvolvimento, para melhor desenvolvimento da minha atividade, né? Então, essas questões a gente só vai fazer depois, né? Depois que passar a pandemia, ou então agora, de repente, quando eu começar, porque agora as atividades estão começando a retornar, não na normalidade, a gente sabe, porque ainda a gente tem problemas de matéria-prima que não chega, né? Então, tudo muito devagar agora, mas esse é o momento, então, que as coisas estão caminhando devagar, de eu começar a fazer essa consulta. Bom, então eu tenho que trazer o meu trabalhador de volta, eu tenho que avaliar o que foi feito. Tem empresas que, com vendedores trabalhando em home office, as vendas cresceram, assim, de forma que nem os próprios empresários imaginavam que iam crescer, né? Então, esse trabalhador, ele rendeu tanto para o seu empregador, quanto se ele estivesse na empresa, e muitas vezes até mais. Então, é uma coisa boa, né? A gente não pode ver só com os olhos dos malefícios que a calamidade trouxe, e a gente sabe, né, que trouxe primeiro as mortes, né? Que isso é uma coisa muito ruim. E segundo, muitas pessoas acabaram adoecendo de não saber o que fazer. Muitos empregadores, no início, ficaram com medo, com receio, e simplesmente demitiram os seus empregados. Então, agora, tem que fazer a retomada, né? Quem não demitiu, quem reduziu jornada, o que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar no futuro? Esse é um ponto importante para as pessoas sentarem e começarem a conversar. O tempo, a organização do tempo, acho que isso foi um aprendizado também muito grande dessa calamidade que ela trouxe para a gente, né? Eu me organizar no tempo que eu tenho. E eu ouço falar, nossa, eu trabalho muito mais do que se eu não tivesse na pandemia. Não, é porque o que aconteceu
com a questão da pandemia. Está todo mundo no meio digital. Eu, que sou jurássica, como eu digo, porque eu ainda não... como é que eu vou dizer? Eu ainda me nego a ter Facebook, ainda não estou em todas as redes sociais, né? Porque eu não sou afeta, não gosto, eu uso para trabalhar, que nem eu estou aqui com vocês. Eu me lembro da primeira live que eu fiz com a Carla ali da Six, que ela me chamou, eu digo, bah, Carla, eu não tenho nem um e-mail aqui para, né, que eu tinha que ter um e-mail do Gmail que eu não tinha, eu tinha que providenciar e baixa um programa, e esse não dá, e por qual que a gente vai fazer? Então, eu tive que aprender. Então, todo mundo, na verdade, quem não era chegado, né, ao meio digital, se obrigou. E aí, não é que trabalha mais, mas o meio digital é como eu falei numa fala anterior ali. Isso proporcionou para a gente ser mais objetivo no trabalho. Então, eu tenho esse tempo aqui com vocês, eu fiz aqui, né, o meu croquisinho do que eu tinha para falar, do que eu tenho, porque só esse tempinho aqui, não tem muito tempo, então eu tenho que me organizar, tenho que focar, tenho que falar para vocês o que dá neste tempo, e que seja bom para quem está me ouvindo, né, que eu leve um pouquinho de conhecimento e de visão, que agregue no negócio de vocês, né, e nas relações de trabalho de vocês, que a gente possa se ajudar. E também ganhar com esse tempo, né? Porque não quer dizer que a gente faça live que eu tenha que ficar aqui até a meia-noite, ou que o fato do trabalhador estar em casa, ele também tenha que começar a trabalhar cedo da manhã, porque já tem tantos e-mails, tantas chamadas de vídeo e muitas coisas para resolver. Não, o tempo a gente tem que aprender a organizar. Então, isso é uma coisa muito boa que veio também, né? Porque a gente se obriga a se organizar com o tempo que tem. Então, tem gente, por exemplo, que dizia antes, né? Antes da pandemia, dizia, eu queria muito tempo para ficar em casa, para ficar com a minha família. Agora já tem gente que está cansada de ficar em casa, já está cansada dos filhos, já quer que volte à escola, né? Já quer poder mandar o filho para a casa da avó, para a casa dos tios, enfim. Por quê? Porque é diferente. Mas tem pessoas que se deram muito bem com essa mudança, né? E que conseguiram administrar o seu tempo de forma que o tempo de trabalho é feito de forma muito objetiva e finalista, ou seja, todo mundo termina o seu trabalho, né, aquilo que se projetou para fazer naquele dia, e ainda sobram horas, né, para poder aproveitar a família, para ajudar o filho com o tema, que também está tendo aula por meio digital. Então, são experiências novas que estão se construindo, relações que estão se abrindo de ambos os lados, tanto no sentido da consciência do empresário, de eu posso fazer isso, eu posso chamar o meu empregado e oferecer para ele trabalhar em casa, e não precisa trabalhar aqui na empresa. Então, daqui a pouco ele pode se planejar para reduzir a estrutura física dele, porque ele vê que ele não precisa de toda aquela estrutura, ele não precisa de tanta gente num lugar só, né? Cada um pode estar no seu posto, trabalhar fora dali, não em casa, mas para alguns empregados, não preciso estar em casa, eu posso ter um computador e estar acessando uma rede em qualquer lugar, né? Desde que eu faço o meu trabalho, entregue o meu trabalho no prazo, cumpra as metas que são me dadas, sem problema nenhum, né? Isso não é um problema. Do mesmo lado, o trabalhador, se isso for bom para ele, ele vai querer negociar com seu patrão, seu empregador, né? Porque isso vai ser bom. Foi uma experiência boa, né? Ele se viu mais produtivo e, como eu disse, agregou uma coisa que é uma carga que é muito importante na vida das pessoas, que é a felicidade. É o estar bem, né? Estar bem e o bem-estar. O local de trabalho para muitos ainda é importante. Sair de casa e ir trabalhar
para muitos vai continuar sendo importante, mas para uma parte da mão de obra, não, ela trabalha bem fora. Então, é muito importante que o empregador possa avaliar isso dentro da estrutura dele, né? Ver o que foi ganho, o que foi perda, o que valeu a pena, o que não valeu, e projetar o seu futuro, para quando o vírus não vai embora, mas para quando passar o risco maior, né? O que eu vou fazer, o que eu vou continuar fazendo e o que eu vou não quero de planejamento, porque isso não deu certo, não vai dar certo, foi só mesmo no período da pandemia, né? Fora isso, não vai dar certo, não serve para mim. Então, é isso, é descartar o que não serve e tomar aquilo que realmente vai valer a pena, vai fazer com que cresça a empresa e com que projete-se o trabalhador, né, para uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor e para um bem-estar melhor. Então, é isso. E também, gente, como eu disse, revisar as ações, o que foi feito. É muito importante revisar. Passa um checklist ali na legislação, o que a legislação exigia, o que foi feito, o que não foi feito, como eu falei ali no teletrabalho, o que eu cuidei. Eu cuidei de mandar para o meu trabalhador um checklist, um manual, de instruir ele de como ele deve se comportar ergonomicamente no local onde ele vai trabalhar, né? Isso eu tenho que verificar, se não foi feito, ainda dá para ser feito, ainda dá tempo, né? Sentar e conversar. Então, são coisas que cada empresa vai ter que ver com o seu RH, o que foi feito, com o seu jurídico, o que foi feito, né? Revisar todos os seus padrões, todas as suas ações, para ver se não deixou nada sem documentar, né? Então, tem desde protocolos de controle para a pandemia, de segurança, saúde, enfim, tudo isso, registrar e deixar bem documentado, verificar tudo, né, para que não se gere passivos para o futuro. Uma outra coisa, gente, que é importante também, que embora tenhamos essas novidades, esses instrumentos, essas possibilidades novas de contratação dentro da relação de trabalho, ou que eu acho muito importante, essa abertura de diálogo entre empregadores e empregados, entre tornar mais acessível, né, o diálogo, ficou mais fácil. Por quê? Porque nessa pandemia eu fui obrigada a implantar o banco de horas. Aí eu expliquei para o meu trabalhador como é que ele funcionar, eu informei ele. Então, a informação, o diálogo, a conversa, isso é muito importante, porque não basta só fazer um contrato assinado, tudo bonitinho, se eu não converso com o meu trabalhador. Eu tenho que conversar, eu tenho que dialogar, eu tenho que saber se ele entendeu as regras, como é que funciona, para ver se eu quero, por exemplo, implantar o banco de horas. Porque o banco de horas, hoje, pela CLT, claro que agora se implantou por causa da pandemia, e é um banco de horas negativo, ou seja, o empregado está me devendo horas, porque ele ficou em casa durante o período, porque ele tinha que ficar em isolamento, ou porque ele era grupo de risco, não podia vir trabalhar, né? Então, era evitar ao máximo a circulação. Então, ele deve, mas ele já entendeu o mecanismo. Eu expliquei para ele, né? Foi dada a informação, isso é importante. Então, partindo disso, a gente sabe que a CLT permite que o empregador e o empregado façam acordos individuais também para essa questão da compensação da hora extra, né? E o acordo individual para compensação de horas extras, ele pode ser escrito, desde que seja compensado em até 6 meses, ele só pode ser pactuado de 6 em 6 meses, e ele pode ser também tácito, mas aí essa compensação tem que acontecer num intervalo de 30 dias, né? Essa compensação de horas ali. E o máximo das horas que eu posso trabalhar ainda continuam sendo 2, essas regras não mudaram em nada. O que mudou? Mudou que, na emergência ali,
na pandemia, o trabalhador ficou me devendo horas. Ok, ele ficou me devendo horas, e aí eu vou ter que convocar ele para que ele venha trabalhar, né? Quando puder, quando normalizar, eu vou convocar ele para trabalhar, para repor aquelas horas que ele já recebeu, mas ele não trabalhou. E aí o banco de horas normal, né? Quando passado esse período todo, o banco de horas normal é o contrário. Eu convoco o trabalhador para fazer hora extra. E aí o trabalhador, nesta convocação, ele vai ter o direito de dizer se ele quer ou não, porque ele também não é obrigado a fazer as horas extras. Mas aí eu tenho o banco, ele faz hoje, né? E descansa lá no futuro. E aí eu organizo a empresa, porque vocês sabem que aqui na região da Serra nós temos períodos sazonais, cada empresa, cada ramo tem a sua sazonalidade, aquela baixa produção e aquele aumento da produção muito grande. Então, o acordo coletivo para compensação dessas horas, né, que aí eu vou, no tempo de baixa, eu posso até mandar o trabalhador, olha, você fica em casa nesse período, que logo depois a gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais, aí você repõe essas horas para mim lá adiante, quando vai crescer a produção, porque eu já tenho os meus pedidos, eu já conheço, né, a minha atividade, e eu posso fazer. Então, o que a pandemia fez, na verdade? Ela acelerou o uso deste instrumento, do instrumento do acordo, né, e isso vai fazer com que as pessoas planejem com mais segurança do que antes, sem o receio do período, vamos dizer assim, pré-pandemia, onde não existia, eu sentia muito receio dos empresários, né, de fazerem acordos individuais, a maioria buscava os sindicatos, né, e o que aconteceu nessa pandemia? Na pandemia, a gente batia lá na porta do sindicato e muitos deles nem nos atendiam, né, não atendiam o telefone, não atendiam o e-mail, e aí a empresa ficou muitas vezes só com a via do acordo individual. Então, se o meu trabalhador se enquadrava, né, naqueles limites, nos requisitos que a lei me deu para fazer o acordo individual, eu fiz o acordo individual, eu não fiz o coletivo com o sindicato para abranger todo mundo, né, mas por quê? Porque lá no iniciozinho, né, a gente tem que lembrar, porque essa coisa também do acelerar, né, do digital, de estar tudo muito acelerado, parece que faz muito tempo que a pandemia começou e a gente já quer logo que acabe, né? Como se fosse muito tempo, mas não foi março, foi logo ali. Então, a gente também tem que ter essa visão das coisas, que parece que faz muito tempo, mas, gente, é pouco tempo. É que a gente nunca passou por uma pandemia como essa, né? E principalmente uma pandemia que atingiu o mundo inteiro, né? Então, é uma situação realmente diferente, que acelerou as relações de trabalho, as mudanças nas relações de trabalho, que vinham já sendo feitas, a legislação já vinha alternando, mas que foram instrumentos que ainda estavam, assim, muito devagar, que o empresário via com muito receio de implementar dentro da sua empresa. Então, eu acho que uma coisa que a pandemia fez foi acelerar isso. Então, isso é uma coisa que no futuro se aprendeu, que vai poder se utilizar, né, desses instrumentos que estão ali, teletrabalho, banco de horas, né, que são coisas diferentes. E o acordo também para outras questões, porque, por exemplo, eu vi várias empresas aqui, empresas maiores, empresas que eram grupos econômicos, e algumas delas simplesmente não tinham atividade, e outras, por sua vez, a atividade, por incrível que pareça, durante a pandemia, muitas atividades dobraram de produção, então faltou mão de obra. Então, de um lado, eu tinha uma empresa ociosa, do outro lado, eu tinha uma empresa carente de mão de obra. O que eu fiz? Eu dividi o tempo, né? Como é grupo econômico, eu dividi o tempo, né? Peguei aqui a produção dessa aqui e passei para outra. Então, foram feitas alterações de contrato por acordos, momentâneas, obviamente, porque é só nesse momento da pandemia, que não necessariamente implicaram em prejuízo para o trabalhador, não implicaram em suspensão de contrato, nem redução de jornada, nem em teletrabalho, e eu não precisei fazer banco de horas, né? Eu simplesmente fiz
modificações e reestruturações dentro da minha própria estrutura de empresas, né? E aí eu possibilitei manter todos os empregos, não demitir ninguém, porque enquanto uma empresa não produzia, a outra produzia o suficiente para atender toda a demanda, para pagar os funcionários daqui e pagar os funcionários daqui, né? Então, eu consegui fazer isso por meio de acordos, chamar o empregado e acordar, olha, você não tem essa atividade para fazer agora, mas você pode fazer esta outra atividade que é, né, tem a capacidade, pode fazer, pode ajudar, e aí não se perderam empregos, não se deixou de pagar salários, e não se onerou o governo com o benefício emergencial, né? Então, foi bom, o empresário aprendeu que ele pode usar o acordo nessas, obviamente que nesta questão em específico, se criou uma situação nova, né, que não é uma situação cotidiana, que não vai se repetir, esperamos, né, tão cedo, né, eu pelo menos espero não estar aqui na próxima, a gente espera que não se reproduza isso, né, mas isso permitiu que em partes, né, das relações de trabalho conversassem, se conciliassem, se chegassem num comum acordo, né, e isso é muito bom. O diálogo, eu sempre digo, é sempre bom, sempre ajuda, tá? E agora, por fim, para encerrar, a questão que eu sei que provavelmente alguns devem estar pensando na questão de teletrabalho, que venham algumas perguntas, e eu já vou me adiantando, porque eu sei que banco de horas, trabalho, teletrabalho, controle de horas, fiscalização, né? Como é que eu vou saber, Melissa, se aquele meu funcionário foi realmente produtivo, se não foi? Porque o teletrabalho pela CLT, ele não tem controle de jornada, né? Eu não controlo a jornada do meu empregador, simplesmente ele tem a atividade dele, ele me entrega a atividade dele, o que ele tinha para fazer, a meta dele para cumprir, ou a tarefa de ser executada, ele entrega e eu não controlo e eu não fiscalizo, né? Isso, nesse ponto, a CLT... Mas, o que eu tenho que cuidar? É que a partir do momento que eu, empresário, quero saber a produtividade do meu trabalhador, quero medir ou quero fazer exigências, eu tenho que cuidar, né? Então, por exemplo, o empregado tem um computador da empresa, ele tem acesso ao servidor da empresa para executar as atividades dele, e aí eu tenho, daí, instrumentos para controlar essa atividade. Então, eu tenho login e senha, né, senha de entrada, senha de saída, para fazer um controle, se eu quiser, né? E aí, o que isso impacta para mim, empresário? Isso impacta em pagamento de horas extras, né? Então, isso impacta em pagamento de horas extras. Então, se esse funcionário, eu estou fiscalizando, eu estou verificando a atividade dele, é melhor que se crie, então, meios e instrumentos corretos de aferição deste tempo que o empregado passa trabalhando, né, executando a sua atividade. Se não, eu opto por não fazer nenhum tipo de controle, esqueço isso, né? Não controlo para não ter o risco das horas extras futuramente. E aí, as cautelas normais que a gente sempre diz, né, pessoal? Eu não posso ficar ligando para o meu funcionário ou mandando mensagem para o meu funcionário fora do expediente, né? A gente acaba em um ritmo tão acelerado, que a gente vai adiantando as coisas, e no outro dia eu estou começando mais, eu nem percebi, eu já estou começando mais cedo, eu já estou ligando, já estou perguntando, já estou pedindo, já estou determinando alguma coisa. Então, eu não posso fazer isso, né? Então, eu tenho que pensar bem o que serve para a minha empresa. Porque determinadas atividades, eu confesso para vocês, que são desempenhadas no teletrabalho, eu preciso de um controle. Outras não. Outras, realmente, o mundo digital se encarrega
e o funcionário vai fazer lá o serviço dele, a atividade dele, o projeto dele, vai me entregar, ó, tá aqui, tá pronto, e eu não preciso de controle, mas outras eu vou precisar. Então, tudo isso tem que ser pensado, porque senão, no futuro, eu tenho um problema, porque o funcionário vai ter o e-mail que eu mandei fora de horário, ele vai ter o celular com as mensagens, o WhatsApp, né, ou as ligações, as chamadas, enfim. E isso, se eu não paguei as horas extras, se eu não controlei, vai acabar na Justiça do Trabalho, vai acabar em condenação, né, de pagamento de horas extras. Um outro ponto também que eu gostaria de deixar para vocês, que quem não se percebeu ainda que tenha essa questão, tem que se pensar também no futuro, quando se vai planejar a manutenção de um teletrabalho, bom, o meu trabalhador, que equipamento ele usa? Equipamento particular? É o equipamento que eu forneci? Ele está ligado em que tipo de rede para executar a atividade dele? Eu tenho que proporcionar para este trabalhador que trabalha fora do ambiente de trabalho, utilizando outros equipamentos, outras redes, segurança, para não cair no erro da responsabilidade civil por perda de dados. Entrou na máquina do trabalhador um vírus, vou perder dados, alguém rouba uns dados, né? Principalmente daquelas pessoas que lidam com dados pessoais, com imagens, documentos, principalmente. O pessoal de RH agora, então, deve estar de cabelo em pé. Por quê? Porque nessa pandemia, eu vejo, né, no WhatsApp, circula uma série de documentos que não deveriam passar por WhatsApp, por e-mail, só por e-mail corporativo. Por quê? Porque as empresas têm suas seguranças digitais, então o meio mais seguro é usar o e-mail corporativo, né, enfim, o servidor das próprias empresas ali, porque elas já têm a segurança para que este documento não seja encaminhado, não caia em mãos erradas, né, enfim, ou não seja trocado, eu mande um documento para um lugar errado, enfim, eu tenho que criar daí meios de segurança para esse trabalhador. Então, ele vai lá, ele tem um login, ele tem 2 ou 3, às vezes 3 chaves que ele tem que passar, né, que o vamos dizer assim, o sistema dele vai perguntar, tem certeza que é isso mesmo que você está fazendo? Tem certeza que você vai mandar tal coisa? Tem certeza? Por quê? Porque é a segurança. Às vezes, estão se passando projetos importantes da empresa, né, por e-mail, porque está todo mundo longe, distante, então eu vou trocar por e-mail, vou trocar por mensagem, às vezes de WhatsApp. Então, usar meios seguros para evitar problemas de responsabilidade futuros. Então, assim, gente, o que eu tinha para falar para vocês, assim, de pós-pandemia das relações de trabalho, do que eu tenho visto, é basicamente isso, né? Nós temos os instrumentos aí, estão para serem usados, infelizmente foram aprimorados e aprendidos a serem aplicados no dia a dia pela dor, como sempre, não foi pelo amor, mas nos trouxe uma lição. Então, esse é o meu recado, que a gente tem aí os instrumentos e a gente pode melhorar a nossa empresa. Obrigada, Leandro. Bom, gente, eu tenho que agradecer a todos que estão ali, né, que ficaram todo esse tempo aqui comigo, me ouvindo, né, eu agradeço por todos os comentários que foram feitos. Eu fiz esse tema juntamente com a Fernanda ali, eu pensei com ela, né, é um tema grande, mas conversando com ela, a gente diz, não, eu faço tal coisa, isso, eu faço aquilo. Então, eu pontuei algumas coisas que eu acho relevante, que poderiam auxiliar vocês ou ajudar a ter um olhar diferente com alguma coisa na hora que começar a voltar a normalizar as atividades e que o empregado começar a voltar, né? Eu agradeço a todos e espero ter
colaborado de fato com alguma coisa nessa noite. E fico à disposição para as próximas. Vocês sabem que comigo eu estou sempre disposta. Ótimo, que bom. A doutora Melissa é sempre a nossa prata, ouro, diamante da casa. A gente sempre tem um grande conhecimento em todas as intervenções que a doutora Melissa nos faz também. O presidente Trujillo parabeniza também pela condução. Presidente, estamos aqui para somar, para juntar, estarmos juntos, continuamos juntos e, na medida do possível, cada um fazendo a sua parte. Eu sempre que o resultado final ele é mais qualificado, ele é mais produtivo. O Online com a Six teve o patrocínio do Sicredi, gente que coopera, cresce, da Verità Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavari Bene, DiCapri Hotel, 5 a Sec Lavanderias Malme, a nossa experiência virtual e a Pliper, sistemas de gestão. Em nome da Six Farroupilha, do presidente José Carlos Trujillo e também em nome de toda a equipe de trabalho, nós ficamos por aqui mais uma vez. Gratidão à doutora Melissa pelo conhecimento que ela nos colocou no dia de hoje sobre esta relação do trabalho no pós-pandemia. Gente, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima edição do Online com a Six. Valeu, tchau!